Bom dia, Karen. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos! Está começando agora o Jornal News. Crise de 1929 e a quebra da Bolsa de Nova York. Quais foram as causas dessa grave crise que não afetou somente os Estados Unidos, mas também o mundo todo? Quais foram as consequências dessa crise? Você verá agora no Jornal News. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era a maior credora do mundo e emprestava vultuosas somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução após a Primeira Guerra. O país estava em uma grande euforia econômica. Essa euforia econômica refletia-se na população a partir de um consumismo acelerado. Esse consumismo ancorava-se em parte na expansão do crédito que acontecia no país sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. A expansão do crédito também cumpria importante papel no financiamento de diferentes atividades econômicas. Com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. Durante a década de 1920, os investimentos nas ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos consideráveis. O sentido da especulação financeira aqui está relacionado com pessoas que compravam ações na bolsa esperando que elas se valorizassem, para logo em seguida revendê-las. E esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores, e criava uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultaram na quebra da economia americana. Toda essa prosperidade estava amparada em bases extremamente frágeis. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade, que estava à beira do precipício. A sociedade tornou-se incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer. Na década de 1920, a indústria dos Estados Unidos expandiu-se e a produtividade do trabalhador aumentou. Esse aumento na produção, no entanto, não foi acompanhado de aumentos salariais, pois os salários permaneceram estagnados. Assim, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. Nem o mercado americano, nem outros países conseguiam absorver essas mercadorias. Isso abalou a esperança de rápida prosperidade de muitos que tinham ações de empresas americanas. Milhares de pessoas resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929, no que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Neste dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. Essa situação se estendeu por dias e na segunda, dia 28, mais 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente, o valor das ações despencou e bilhões de dólares desapareceram. A economia americana quebrou. Nossa equipe separou alguns dados que evidenciam o impacto da crise na economia dos Estados Unidos. O PIB nominal dos Estados Unidos caiu aproximadamente em 50%. O desemprego disparou e alcançou 27%, que antes da crise eram 4%. Importações caíram 70%, exportações caíram 50%. Diminuíram em 90% os empréstimos internacionais. Produção industrial caiu no mínimo 1/3. Produção de automóveis foi reduzida em 50%. Salário médio na indústria caiu 50% e também a falência de milhares de empresas e bancos. Milhares de pessoas perderam instantaneamente todo seu patrimônio, uma vez que ele estava investido em valores da especulação que haviam desaparecido com a quebra da bolsa. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo. Por isso, a economia de diversos países entrou em recessão e o desemprego disparou mundo afora.
A situação era tão crítica que o desemprego alcançou níveis altíssimos nos seguintes países: Grã-Bretanha, 23%, Bélgica, 23%, Suécia, 24%, Áustria, 29%, Noruega, 31%, Dinamarca, 32% e Alemanha, 44%. Após o intervalo, vamos falar sobre os impactos da Grande Depressão no nosso país. Voltamos já. Danone apresenta Danoninho Ice. Já sabe da novidade? Danoninho Ice voltou. Agora nos sabores sorvete de morango e de creme. É muito fácil de fazer. É só pôr a pazinha, colocar congelador e tá pronto o sorvetinho. Danoninho Ice. Agora nos sabores sorvete de morango e de creme. Experimente. Preço pequenininho, igual a do Arnaldo da Seiko. E ó, funciona, não? Voltamos agora com o Jornal News. Quais foram os impactos no Brasil, Priscila? O Brasil também sentiu os impactos da crise de 1929. A área que sofreu mais com a recessão econômica foi a da produção do café, o principal produto da exportação do país. O Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo, e o principal consumidor da nossa mercadoria é nos Estados Unidos. Com a recessão, o café estagnou-se no mercado brasileiro e o preço do produto despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. No auge dessa crise, o país enfrentou transformações políticas profundas com o acontecimento da Revolução de 1930. O novo governo teve Getúlio Vargas como presidente provisório. A mudança política em si, que aconteceu nesse período, já é levantada pelos historiadores como uma consequência indireta da recessão sobre o nosso país. Além disso, as exportações do nosso café brasileiro reduziram-se por volta de 60%, e o preço do café no mercado internacional caiu cerca de 90%. Com isso, o governo resolveu agir. A medida de Vargas na economia foi a de proteger o principal produto do país. Para isso, foi criado o Conselho Nacional do Café, em 1931. Para conter a queda no valor do café, o governo decidiu realizar a compra das sacas que estavam paradas para aumentar o valor do café no mercado internacional. As sacas que foram compradas pelo governo eram incendiadas. Botafogo, Botafogo. Essa prática estendeu-se durante 13 anos, resultando na destruição de 78,2 milhões de sacas de café. Essas foram as notícias de hoje. Até o próximo Jornal News.